Olá galera, hoje a gente vai resolver exercício de termometria. O exercício que a gente vai resolver é o seguinte: é o exercício do livro do Ramalho Toledo, exercício proposto P1. É do Fundamentos da Física, volume 2, esse exercício, 9ª edição. O exercício diz o seguinte: complete a tabela. Aí ele dá uma tabela com os seguintes dados. Ele dá duas colunas, coluna Celsius e Fahrenheit, e ele dá alguns valores. Então a tabela é essa. Coluna Celsius, ele dá esses dois valores, 400 graus Celsius e 180 graus Celsius. E na coluna Fahrenheit ele dá esses outros dois aqui, 99,5 graus Fahrenheit e menos 49 graus Fahrenheit. Então ele quer que a gente complete, ou seja, que a gente faça a conversão desse valor em Celsius, no caso que são dados em Celsius, para Fahrenheit. Os valores são dados em Fahrenheit, a conversão para Celsius. Então vamos resolver esse exercício. Então guardem esses valores, que eu vou apagar essa tabela e vou resolver linha a linha. Então vamos fazer o primeiro caso, 400 graus de Celsius para Fahrenheit. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar das escalas, como é que elas são definidas. Vou fazer aqui uma outra tabela com alguns dados para a gente conseguir fazer uma fórmula geral de conversão de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Depois a gente só vai aplicar naquela tabela. Então eu vou fazer aqui novamente duas colunas. Só que agora nessas colunas eu vou colocar informações sobre as escalas. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água, vamos colocar aqui dados importantes, é 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, esse valor é 32 graus Fahrenheit. Na escala Celsius, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Nosso conhecido. Essa é a definição da escala Celsius. Ela é definida a partir do ponto de fusão da água e do ponto de ebulição da água. E na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Outro dado importante é que se eu variar de 1 grau aqui, então vou botar aqui, a variação da temperatura de 1 grau nessa escala Celsius, a gente vai definir aqui, né? Esse 1 grau aqui, ou seja, a variação de 1 grau Celsius, na escala Celsius, obviamente, 1 grau Celsius de temperatura. Só que na escala Fahrenheit, quando eu vario 1 grau Celsius de temperatura, na escala Fahrenheit não é 1 grau Fahrenheit que varia. A variação é de 1,8 graus Fahrenheit. Então, essas são as informações que a gente vai usar para construir uma fórmula geral para a gente usar naquela tabela, para resolver os dois casos. Então a gente vai fazer o seguinte. Então com esses dados, vamos fazer primeiro uma de conversão de Celsius para Fahrenheit. Vamos pegar esses dados aqui, né? Esse dado aqui, essa última linha, eu não vou precisar. Vou apagar ela na construção da fórmula, porque ela já vai estar incluída na fórmula, esse resultado. Então, vou fazer aqui eu quero escrever a temperatura em Fahrenheit, ou seja, quero escrever a temperatura em Fahrenheit, a partir de uma temperatura em graus Celsius. Eu tenho uma temperatura aqui em graus Celsius.
Então, o que eu tenho que escrever aqui para transformar uma temperatura dada em graus Celsius para Fahrenheit? Primeiro, a gente sabe que a variação de cada 1 grau Celsius tem que equivaler a uma variação aqui de 1,8 Fahrenheit. Então, o que eu tenho que fazer? Basta multiplicar por 1,8. Então, cada vez que eu variar 1 aqui, eu vou variar 1,8 desse outro lado aqui. Esse é o resultado dessa multiplicação. Outro caso, outra coisa que a gente tem que incluir é esse ponto inicial aqui. Na escala Celsius, quando eu tiver 0 aqui, eu tenho que ter aqui no Fahrenheit 32. Então, como é que eu faço? Quando eu tiver 0, eu vou zerar esse lado aqui. Então, aqui eu tenho que colocar um valor que dê 32 aqui. É só eu somar 32 aqui. Então, aqui a gente tem uma forma de conversão de grau Celsius para grau Fahrenheit. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui nessa situação. Conversão de Celsius para Fahrenheit. Agora, a gente precisa de uma fórmula para fazer o contrário, de Fahrenheit para Celsius. Essa fórmula pode ser obtida facilmente, através dessa mesma equação aqui, usando álgebras, apenas usando álgebra. Como é que eu faço? Eu isolo esse T aqui dado em Celsius, e aí eu vou obter uma fórmula que vai me dar a temperatura em graus Celsius em função da temperatura em Fahrenheit. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu vou subtrair os dois lados da igualdade, vou subtrair de 32. Então, o que acontece? Vai ficar T em Fahrenheit, menos 32. Aqui eu vou subtrair 32, 32 vai sair daqui, vai ficar 1,8 T em Celsius. Agora eu vou dividir os dois lados da equação por 1,8. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui esse lado inteiro da equação aqui dividido por 1,8. E esse lado aqui eu dividir por 1,8. 1,8 dividido por 1,8 dá 1. Então, vai ser 1 vezes T0C. T em graus Celsius, que vai ser exatamente T em graus Celsius. Então, essa aqui é a fórmula para obter a temperatura em graus Celsius a partir de uma temperatura em Fahrenheit. Então, a gente vai usar essas duas fórmulas naquela tabela para achar os resultados. Uma outra informação que é muito relevante, a gente parte para a tabela, é que essa equação aqui, se vocês lembrarem bem, ela é a equação de uma reta. Reparem bem, essa equação aqui, ó, vou escrever ela aqui em cima. Temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 temperatura em Celsius mais 32. Apenas troquei a ordem aqui das parcelas, né? Na soma isso não vai gerar uma diferença no resultado. Então, se a gente lembrar da equação da reta, a equação da reta diz que y é igual a ax mais b. Olhem só, o y aqui, no caso, temperatura em Fahrenheit, o a é 1,8 e o b é 32. O que são o a e o b na equação da reta? O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então, a gente sabe que o coeficiente linear aqui, nessa equação dessa reta, é 32. E o coeficiente angular é 1,8. 1,8. O que significa o coeficiente angular na equação da reta? Coeficiente angular e linear estão no significado geométrico. Então, eu vou desenhar isso é só para a gente lembrar, para a gente entender o que significam essas fórmulas, né? Antes de sair usando elas. Que é o melhor jeito de memorizar, na verdade, é você entender o conceito. Então, vou desenhar aqui um plano cartesiano. Aqui é o x, que é o y. Nesse caso aqui, o meu y é a temperatura em Fahrenheit. Então, já vou substituir aqui para ficar um significado físico aqui dessa representação. E o x aqui, no caso, é a temperatura em Celsius. Então, aqui eu vou colocar a temperatura em Celsius. Então, eu vou fazer uma representação aqui geométrica da conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit. E vai servir também para o contrário, né? Que é apenas uma que a gente vai ver posteriormente, chamada de função inversa. É o contrário, é o inverso, né? Então, é o seguinte. O coeficiente linear, ele significa que é o ponto em que a reta cruza o eixo x, né? O eixo y, no caso, que é esse eixo aqui, no nosso caso, temperatura em Fahrenheit. Então, eu tenho um ponto aqui, 32 graus Fahrenheit, em que uma reta cruza exatamente nesse ponto. Repare que essa reta ela tem inclinação crescente. Por quê? Porque esse número é positivo. Isso é tudo vem da matemática. Se esse número fosse negativo, a reta seria decrescente. Então a gente já sabe de antemão que ela é para cima. Só que a gente não sabe qual que é o ponto que ela cruza aqui. Esse ponto aqui é exatamente o ponto em que o valor da reta, em relação ao eixo y, ou o eixo da temperatura em Fahrenheit, é zero. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever essa equação da reta
quando T em Fahrenheit é 0. Ah, vou achar qual vai ser a temperatura em Celsius. Então, simplesmente eu vou colocar ali, 0. Essa equação aqui, 0 é igual a 1,8 T em graus Celsius mais 32. E agora eu vou achar qual é o valor de C. Então, se eu subtrair 32 dos dois lados, eu vou ficar com menos 32 igual a 1,8 temperatura em Celsius. Se eu dividir por 1,8, o que eu tenho? Eu tenho que a temperatura em Celsius, naquele caso ali, é menos 32 dividido por 1,8. Se você resolver essa conta, o resultado que você vai obter, resolvendo isso aqui, vai ser menos 17,8. Então esse é o resultado, menos 17,8 graus Celsius. Tá, ela cruza aqui no menos 17,8 graus Celsius. Menos 17,8 graus Celsius. Então a gente tem aqui o tamanho desse lado aqui, que é 32, e o tamanho desse lado aqui desse triângulo, que é 17. Se a gente lembrar o significado do coeficiente angular, ele é exatamente a definição dele, vou escrever aqui, o coeficiente angular, estou chamando de A, é igual à tangente de um determinado ângulo. Vou chamar esse ângulo de θ. Que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó, θ. E como é que é a definição de tangente? Tangente é igual a seno sobre cosseno. Seno de θ sobre cosseno de θ. Então a gente, resolvendo isso aqui, seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vou escrever aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Dividido por cosseno, que é cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, divisão de frações, a hipotenusa da fração que está na parte de baixo, ela vai para cima. Então vai ficar hipotenusa sobre hipotenusa, que é 1. Então a gente vai ficar só com cateto oposto sobre cateto adjacente. Sobre cateto adjacente. Qual que é o cateto oposto aqui desse triângulo, em relação a esse ângulo θ? É esse lado aqui. Quanto que vale esse lado? 32. Qual que é o cateto adjacente? É esse lado aqui. Quanto que vale? Menos 17,8. Então, se eu dividir 32 por menos 17,8, eu obtenho o... No caso aqui, o que eu vou usar aqui é o tamanho, né? Não pode colocar o sinal. Tem que lembrar disso. Porque menos 17 é o valor do ponto, porque ele está do lado negativo do eixo aqui. Do eixo X, né? É anterior ao ponto zero, que é o zero. Só que eu preciso do tamanho do cateto adjacente. Então, na verdade, 32 por 17,8. Quanto que dá isso? Se vocês fizerem, vocês vão achar exatamente o valor de 1,8. 1,8. 1,8 é exatamente o A. Então, você vê que a equação da reta, ela descreve perfeitamente essa conversão de unidade que a gente está fazendo, de unidade de temperatura, né? Então, essa é a interpretação geométrica do que a gente está fazendo. A gente está trabalhando numa reta, a gente está pegando um valor em um determinado ponto aqui, em Celsius, e achando qual que é esse valor nessa outra escala aqui. Então a gente vai estar fazendo tipo uma relação através dessa reta. Então, se eu tenho um determinado ponto aqui em Celsius, o valor dele em Fahrenheit vai ser aqui, através dessa reta, o ponto de interseção aqui, a reta que ela dá esse valor. E vice-versa, se eu tenho Fahrenheit, eu preciso achar o Celsius através da reta. Então, abstraindo então essa interpretação geométrica, vamos voltar então para as fórmulas e usar as fórmulas que agora a gente entende geometricamente para completar aquela tabela. Então vamos botar a mão na massa agora para terminar esse exercício. Agora que a gente já entendeu o que estamos fazendo efetivamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A tabela é a seguinte, vamos pegar a primeira linha ali. Eu tenho 400, vou escrever as duas fórmulas aqui e aqui eu vou resolvendo, né? As duas fórmulas que a gente chegou. A primeira delas é que a temperatura em Fahrenheit, é igual a 32, vou colocar aqui de caneta. A
temperatura em Fahrenheit é igual a 32 mais 1,8 a temperatura em Celsius. E a temperatura em Celsius, que é o inverso, né? É exatamente temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Essas foram as duas expressões que a gente chegou para converter as unidades de temperatura. Então, o primeiro caso, vou chamo de letra A, para ficar mais claro. É dado a temperatura em Celsius. A temperatura em Celsius é 400 graus Celsius. Então, para eu achar a temperatura em Fahrenheit, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar essa daqui. Dado Celsius, eu consigo achar a temperatura em Fahrenheit. Então, vou substituir. Vai ser 32 mais 1,8 vezes 400. Então, aqui eu vou achar a temperatura em Fahrenheit. Então, vamos resolver essa conta. 400 vezes 1,8. Quanto que dá? Aqui dá 0. 4 vezes 8. 42. Né? 4 vezes 8, 32. E aqui eu multiplico por 1 isso aqui. Agora eu vou somar com... então a vírgula, então vou colocar a vírgula aqui. E agora eu vou somar com 32. Mais 32. Então, 752. Isso aqui. 752,0 graus Fahrenheit. Então, essa aqui é a resposta da letra A. 752. Vamos achar agora a resposta da letra B, ou da segunda linha daquela tabela. Vou botar aqui a resposta da letra A. Letra A, 752. Letra B. A letra B, ele dá a temperatura em Fahrenheit. A temperatura em Fahrenheit é igual a 99,5. 99,5 Fahrenheit. Aí ele quer que você transforme, converta para Celsius. Então vamos usar essa segunda fórmula aqui. Então vai ser temperatura em Celsius, 99,5 menos 32 dividido por 1,8. Então, vamos resolver isso aqui. Subtração, 99,5 menos 32. 0 para 5, 5. 2 para 9, 7. 3 para 9, 6. 67,5. Isso dividido por 1,8 dá 37,5. Então esse é o valor em Celsius, é o que a gente está procurando. A letra B, 37,5 Celsius, aqui a gente achou em Fahrenheit. Então vamos achar agora a letra C. Letra C, ele dá a temperatura em Celsius. 180 Celsius. E dá essa temperatura. Então a gente quer achar em Fahrenheit. Então a temperatura em Fahrenheit, 32 mais 1,8, a temperatura em Celsius, 180. Se eu fizer esse 180 vezes 1,8, eu vou ter, isso aqui vai dar, essa parte aqui vai dar 324. Se eu somar com 32, somar aqui, 6, 5, 3. Então aqui eu tenho 356 graus Fahrenheit. Essa é a letra C. 356 graus Fahrenheit. Aqui é a resposta da letra C. Agora vamos para a última linha, que é a letra D. A última linha daquela tabela como mostrei inicialmente. A gente vai terminar de preenchê-la, então. Ele dá o valor de menos 49 graus Fahrenheit. Então, vamos converter para Celsius. Então, vai ser menos 49 menos 32 dividido por 1,8.
menos 49, menos 32, é só você somar e botar só um negativo. Isso aqui dá 81. Por, aqui tem um sinal de menos, né? Menos 81, dividido por 1,8. Se a gente dividir isso aí por 1,8, a gente encontra menos 45. Aqui em Celsius. Menos 45 graus Celsius. Então essas são as respostas que preenchem aquela tabela. Então o mais importante aqui do que simplesmente decorar a fórmula de fazer essas contas, que a gente aprende no conta do fundamental, né, de subtração, divisão, número com vírgula, o mais importante aqui desse exercício, na verdade, é entender, é construir essas expressões, essas duas expressões, né, e entender o que elas significam. Na verdade, a gente vai falando de uma reta, geometricamente, e que permite converter uma unidade de temperatura em outra. Né? E por que a gente usa esses valores? Né? É da definição mesmo de cada escala. A Celsius, ela utiliza a água, e a Fahrenheit, ela utiliza amônia, uma mistura de amônia com outras substâncias para suas definições. Posteriormente a gente vai falar sobre a escala Fahrenheit, mas o exercício basicamente é só isso. Então é isso. Um abraço, pessoal.